Se tu me acompanha aqui no canal, quer dizer que tu provavelmente tem um sonho de morar aqui na Suíça. Ou se não, que tu tem um interesse em saber mais sobre esse país. E se tu faz parte da grande maioria aqui do canal que quer se mudar para cá, é bem provável que tu pretenda fazer isso em até os próximos 5 anos. Pensando nisso, hoje eu vou testar o meu sexto sentido. Eu vou vestir a camiseta aqui de vidente e vou compartilhar contigo como que eu enxergo a Suíça até 2030. E tu sabe que eu sempre me embaso muito bem aqui para fazer os vídeos do canal com informações precisas, porém eu preciso te avisar que esse vídeo aqui especificamente tem um respaldo técnico, jurídico e científico muito grande do meu próprio cérebro. Afinal, a gente não sabe nem mesmo o dia de amanhã, que dirá daqui a 5 anos. Tá, mas falando sério, eu realmente acredito que as previsões que eu vou te trazer aqui são relevantes para ti, que tá nesse grupo aí interessado em se mudar aqui para a Suíça, em saber mais sobre o país. E realmente eu acredito que as minhas previsões têm uma chance muito maior de estarem certas do que de estarem erradas. Por isso que eu trouxe elas aqui. E se tu sabe alguma coisa sobre a Suíça, no final do vídeo aí, me conta nos comentários se tu discorda, se tu concorda comigo e, é claro, por quê. Dito isso, vamos começar com uma fácil. Daqui a 5 anos, o maravilhoso país alpino vai continuar sendo esse lugar estável, com a economia forte que tem desde muitos anos. E eu tenho algumas coisas que corroboram com essa minha visão. Uma delas, talvez uma das principais, é o fato de que aqui na Suíça as pessoas têm voz. E não é fazendo baderna que nem o pessoal pró-Palestina fez agora há pouco em Lausanne, mas sim através da forma mais pura conhecida de democracia. E eu sei que parece clichê, mas calma, eu tô falando aqui da democracia direta. A Suíça é o país número 1 no mundo que tem o maior número de referêndums. E como tu pode ver aqui, ela não tá um pouco à frente do segundo lugar, ela tá muito à frente do segundo lugar. As pessoas aqui votam desde se o governo pode gastar para fazer a manutenção de uma estrada até a compra de equipamentos militares. E se tu é um helvético aqui, está insatisfeito com algo e quer mudanças, tu pode simplesmente coletar 100 mil assinaturas em até 18 meses e a tua proposta, a tua pauta vai ser revisada. E isso não é coisa de 20 anos atrás, não. Isso aí é uma visão, é uma luta como um povo livre que vem já desde muito tempo, desde 1848, quando houve aí a primeira ideia, o primeiro conceito de Suíça como federação e, é claro, a primeira Constituição da Suíça. E é claro que é altamente improvável que isso mude em 5 anos. O que é claro, eu não estou dizendo que é impossível, mas é altamente improvável. Mas antes eu mencionei também a questão econômica. Nesse sentido, existem diversos fatores a serem considerados, mas um que certamente pesa muito favoravelmente para a Suíça é que é um país que tem uma política de austeridade que já perdura há bons anos. E não é incomum que pessoas que não conheçam também o país pensem que aqui as pessoas pagam muitos impostos, que existem diversos benefícios, que aqui é um welfare state, assim como nos países nórdicos, que se é tão bom viver aqui, provavelmente é porque o Estado dá as coisas para as pessoas. E na verdade não é incomum aqui surgirem propostas de corte de gastos, quando houve, por exemplo, um aumento nos impostos por um motivo específico e pontual, né? Uma conta ali de alguma obra ou algo do tipo, e algum imposto foi elevado para pagar essa conta. É muito comum que, assim que isso está pronto, que esse gasto não existe mais, o imposto de fato caia, além de corte nos benefícios, enfim, de fato, cortes de gastos. E aliás, isso fica muito claro quando a gente pega a dívida do país e divide pelo GDP, que seria o PIB. Ou seja, tu pega tudo que o governo deve e divide pelo PIB do país. E de acordo com o estatista, esse percentual atualmente está na casa de um pouco mais de 32%, sendo que desde o pico, lá em 2004, de quase 58%, esse é um percentual que tem caído consistentemente a cada ano. Contudo, isso é considerado a dívida bruta. Se a gente considerar a dívida líquida, que daí é quando a gente leva em consideração todo o dinheiro em caixa, tudo que tem que pode ser liquidado para pagar essas dívidas, esse valor é de apenas 17%. E por que eu digo apenas, né? Porque quando a gente pega o caso dos Estados Unidos, a dívida deles já passa de 100% do PIB. E vem crescendo consistentemente, ou melhor, vem crescendo exponencialmente nos últimos tempos. Portanto, sim, eu acredito que a Suíça vai continuar pelos próximos 5 anos aí sendo um país estável e com economia forte que é atualmente. Isso aqui é apenas um dos pontos que eu tenho para compartilhar contigo. Existem vários outros pontos que vão reforçar tanto isso quanto outras coisas, como por exemplo energia nuclear, mas isso eu vou falar depois. E já que a gente está falando de economia, o mesmo vale para o franco suíço, que caso tu não saiba é a moeda da Suíça. E não que eu
eu acho que o franco suíço vai se valorizar gigantemente em relação às outras moedas. Existem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração aí nessa conta. Contudo, é inegável que quando tu compara o franco suíço com praticamente, se não, qualquer moeda do mundo, tu vai ver que ele consistentemente, não vou dizer ano após ano, mas década após década a gente pode dizer, ele vem ganhando valor em relação a outras moedas. Inclusive em relação à Libra. E para tu ter uma ideia, desde o início desse ano aqui, o franco suíço já se valorizou 14% em relação ao dólar. Contudo, nem tudo são mil maravilhas. É claro que essa valorização do franco suíço frente a outras moedas causa alguns problemas, e o principal é o problema de exportação. Porque é claro que os produtos que a gente exporta aqui da Suíça, tem um custo em franco suíço. E se o franco suíço está mais caro e o importador desse produto, que tem que pagar o fornecedor na Suíça em franco suíço, de repente agora tem um aumento com o custo só por causa da valorização do franco, algumas exportações aí podem acabar ficando inviáveis. E aí, quando isso acontece, o SNB, que é o Banco Central da Suíça, faz uma jogadinha muito esperta, que é o quê? Ele vende franco suíço e compra, em troca, moeda estrangeira. Dessa forma, ele ajuda aí a barrar o aumento do preço do franco suíço de forma infinita. Sendo que a última vez que o SNB fez isso foi agora em 2024 e ele vendeu 1 bilhão de francos suíços. Contudo, o inverso também acontece muitas vezes, principalmente quando eles querem diminuir a inflação. Em 2023, por exemplo, o SNB recomprou francos suíços e ele recomprou 123 bilhões de francos suíços. Então, quando tu compara aí a venda de 1 bilhão de francos suíços com a compra de 123 bilhões, é uma diferença aí proporcional bem grande, né? Portanto, não me impressionaria se daqui a 5 anos um trabalhador suíço ganhando em franco, ao dar um franco suíço para um americano, recebesse de volta $1,50. Ou, no caso da Europa, um franco valer €1,20. E antes de eu ir para o próximo ponto, que é um pouco mais polêmico, se tu tá curtindo o que eu tô falando aqui, tá achando isso interessante, tá vendo valor, cogita se inscrever no canal e curtir esse vídeo. A minha próxima previsão aqui vai ser que a Suíça vai deixar de ser o país em terceiro lugar no ranking de GDP per capita no mundo, que, caso tu não saiba, é quando tu pega o GDP, que seria o PIB do país, e divide pelo total de pessoas. E vai passar a ser, na verdade, o país em segundo lugar. Quem sabe o país em primeiro, mas em primeiro eu acho que 5 anos é pouco tempo pelo que eu estava olhando, e é claro, vai depender também do país que está em segundo. Se o país que está em segundo continuar subindo muito rápido, aí a Suíça vai continuar em terceiro, mas eu acredito que daqui a 5 anos a gente vai ver a Suíça em segundo lugar. Mas claro, por que eu acho isso, né? Não só porque eu vejo com positividade o futuro da Suíça em relação a essa era de serviços, nessa era da AI, como também por causa do alto fluxo migratório de milionários vindo para a Suíça. Olha isso, é estimado que até 2025 a Suíça vai ter uma imigração líquida de 3 mil milionários no país. O que isso quer dizer? Que se tu pegar todos os milionários que foram embora da Suíça, por qualquer motivo que seja, talvez pegaram aí o Golden Card do Trump, e tu considerar também os milionários que entraram no país, tu vai ter aí, na verdade, uma conta positiva com 3 mil novos milionários na Suíça. E isso é um número muito grande, principalmente quando tu considera o tamanho da Suíça. E tu olha aí, por exemplo, outros países que estão recebendo milionários, que são muitas vezes bem maiores, mas, por mais que sejam às vezes 10 vezes, 100 vezes maiores que a Suíça, o número de milionários recebidos não é 100 vezes maior. E muitos, aliás, do Reino Unido, que é um dos países que mais perdeu os seus milionários. E aí eu imagino que tu tenha entendido já, mas basicamente, se o país agora tem mais milionários, quer dizer que o GDP do país vai subir, e se o GDP do país vai subir, naturalmente o GDP per capita vai subir, porque o GDP per capita é bem menor que 1 milhão, né? E se cada milionário que tá vindo tem 1 milhão, a média vai subir. Enfim, e do outro lado, a Suíça tem criado possibilidades de limitar a entrada de imigrantes para o país. E eu tô falando de imigrantes de todos os tipos, e não apenas refugiados ou pessoas que não são da Europa. E tanto é que um pouco antes de gravar esse vídeo, a gente publicou uma notícia lá na plataforma para os membros do canal, e nessa notícia a gente viu que a Suíça está justamente nesse exato momento considerando formas de enrijecer a entrada de pessoas procurando
procurando asilo aqui no país. Aliás, o partido chamado UDC acabou de juntar mais de 111 mil assinaturas para justamente acabar com o que eles chamam aí do abuso do asilo. Ou seja, pessoas que vêm para a Suíça como refugiados, mas na verdade não são refugiados. Isso aqui não é teoria da conspiração. Em UK mesmo, ontem saiu uma notícia de um afegão que foi para lá como refugiado, porque ele supostamente não poderia voltar para o Afeganistão por causa do Talibã, ficou lá um tempo, aí as autoridades foram ver o Instagram dele, ele estava lá curtindo, tirando foto, recebendo benefício, claro. Depois ele voltou para o Afeganistão, ficou lá curtindo por 8 semanas, fazendo vídeo com carro e tudo, tipo assim, o cara tava super de boa. E depois ele voltou para o UK. E eu tô te contando isso, claro, para embasar com o que o projeto da UDC quer acabar. E eu já falei sobre essa questão aí com o problema de imigração que a maioria dos países da Europa vem sofrendo com isso, mas que aqui na Suíça é bem menor. Eu falei extensivamente sobre isso no vídeo onde eu comparo a Suíça com Portugal, um pouquinho no vídeo que eu comparo a Suíça com a Itália, mas em suma, como a Suíça não faz parte da União Europeia, ela tem uma liberdade muito maior para decidir aí as políticas de imigração para cá. Tanto é que ela não aceita de uma forma muito facilitada que pessoas de fora da Europa venham morar aqui. E aliás, eu falo bastante sobre isso aqui, para quem é brasileiro, não tem passaporte europeu e quer morar aqui na Suíça. E o resultado disso é que a maioria dos imigrantes aqui, que aliás é um percentual bem grande, são mais de 30% da população que são imigrantes, são europeus e não de outros países como Afeganistão, Iraque, Síria. Aliás, depois dos suíços, a segunda maior população de pessoas aqui no país é de italianos, depois, se eu não me engano, alemães, e em algum momento aí também tem portugueses, que é outra parcela bem grande. E qual a conclusão de tudo isso que eu falei sobre imigração? O ponto número 1 é que a situação aqui na Suíça já nem tá tão complicada assim, não tá mesmo. E eu digo isso com a propriedade de quem já viu situações deploráveis na Itália, nos países vizinhos aqui, na Espanha. Engraçado que na Polônia eu não vi, né? Por que será? E 2, mesmo que a situação aqui não esteja nem comparável com os outros países, o pessoal aqui já está se movimentando para deixar isso ainda mais restrito e ainda melhor. Portanto, assim como, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, que a Europa inteira estava se destruindo, e a Suíça ficou de fora, e quando acabou o conflito, ela saiu por cima, digamos assim, sem nenhuma casualidade ou invasões, o mesmo serve para esse momento agora. E só fazendo um adendo aí sobre o que eu falei sobre a Segunda Guerra, a Suíça até sofreu um pouco aqui e ali na Segunda Guerra, como por exemplo o bombardeio em Samedan, que é uma cidade ali de Grisons, só que a maioria dos incidentes que aconteceram foram, na verdade, de acordo com os países que fizeram isso, por alguns erros. Então, não que tenha sido algo intencional contra a Suíça. Então, enquanto que a Europa tem que arrumar casa, a Suíça já está correndo na frente. E, novamente, eu reitero, eu não estou falando que nada acontece aqui na Suíça. Eu só estou falando que é muito melhor quando a gente compara aí a intensidade e frequência do que acontece, por exemplo, na Itália, na França, na Alemanha, mas essa situação, infelizmente, traz alguns colaterais junto com ela. E é aqui que quem tem passaporte europeu, é italiano, português, espanhol, enfim, e quer se mudar aqui para a Suíça, tem que prestar atenção. Nas últimas negociações da Suíça com a União Europeia, ela incluiu alguns mecanismos de salvaguarda onde ela pode, se ela ativar esses mecanismos, limitar a entrada de imigrantes, de cidadãos europeus aqui no território suíço. Ou seja, se alguns critérios forem atingidos, como por exemplo superlotação, esse tipo de coisa, a Suíça, ou até mesmo segurança nacional, a Suíça pode limitar a entrada de italianos, de alemães, e aí, bom, é uma situação complicada para quem pretende se mudar para cá. E só para deixar claro, eu não acho que até 2030, já que eu tô falando de previsões, né, eu não acho que esse mecanismo vai ser usado, tá? Necessariamente até 2030. Mas, talvez um futuro um pouco mais distante, sim, e eu vou te explicar o porquê. Eu acredito que na mente das pessoas que criaram esses mecanismos aqui na Suíça, o que elas vislumbram é que os cidadãos, as pessoas gerando esses problemas aí nos países vizinhos, na Itália, na França e na Alemanha, daqui a alguns anos, se não já tiverem, na verdade, essas pessoas vão ter o passaporte italiano, francês, alemão e vão poder entrar e morar aqui na Suíça como qualquer outro cidadão europeu. E eu acho que é justamente isso que eles querem impedir. Então eles já estão criando esses mecanismos para, se em algum momento isso se concretizar e a situação ficar feia, eles poderiam utilizar esses mecanismos. E nesse momento de incerteza, eu deixo aqui o meu convite para ti que tem passaporte europeu e espera estar com os pés na Suíça até 2030. Torne-se membro do canal, é lá que eu compartilho os vídeos importantes com todas as informações sobre seguro de saúde, permissão de residência, declaração de imposto,
absolutamente tudo mais um pouco que tu precisa saber para se mudar para a Suíça sem problemas. E olha que massa, por enquanto, quem se torna membro do canal recebe acesso a uma plataforma única e exclusiva com diversas ferramentas, dezenas de milhares de vagas de emprego, fórum, realmente assim, muita coisa mesmo para te ajudar na tua vinda aqui para a Suíça. Mas não por muito tempo, apenas para quem se tornar membro nesse período. Feito meu marketing, obrigado pela paciência, que aliás, aqui no canal eu só faço marketing da nossa área de membros, da nossa plataforma, que são as duas coisas que eu consigo assegurar a qualidade, a eficiência, basicamente botar todas as minhas fichas de credibilidade nisso, porque de fato é onde a gente está trabalhando dia após dia e a gente gosta muito, bota muito amor em cima disso. E também, é claro, na Wise, porque eu uso a Wise desde muito tempo. E assim, não só porque é muito legal ou porque eu tenho um link de afiliado, mas de fato porque eu uso há muito tempo e é a mais barata de todas. Ela não tem um lounge em aeroporto, esse tipo de coisa, mas é a que tu vai gastar menos se tu vier aqui para a Suíça e trocar, por exemplo, reais por francos suíços. Eu te garanto isso. Pode comparar com qualquer outra, é muito melhor. Então também, se tu quiser vir aqui para a Suíça, ou quiser comprar francos ou dólar por algum motivo aí, tá querendo investir no exterior, por exemplo, eu te recomendo utilizar o Wise. Se tu quiser me ajudar aqui ao abrir a tua conta, tu pode clicar no link da descrição e aí tu vai receber ainda por cima R$3.500 de taxas grátis. Então, enquanto tu fizer a conversão ali até R$3.500, tu não vai pagar nenhuma taxa da Wise. Que já é pouco, para falar bem real, mas enfim, legal, né? Falando de coisas mais palpáveis do tema do nosso vídeo. Em 2030, quando olharmos para trás, eu acredito que vamos ver que profissionais da área da saúde vão ter sido os profissionais com a mudança mais fácil e requisitada aqui para o país. Isso porque essa já é a área com maior demanda e crescimento no país. E se tu é dessa área ou tá pensando em migrar para ela, se inscreve aqui no canal porque a gente está fazendo um vídeo muito bom sobre esse tema. E aí, nessa linha sobre saúde, uma notícia não tão positiva é que se nada for feito, os preços dos seguros de saúde vão continuar subindo. Eu acredito que os preços dos seguros de saúde vão sim estar mais altos em 2030, contudo, também acredito fortemente que políticas públicas eficientes vão ser tomadas um pouco antes aí dessa época para conter esse avanço aí dos preços. Aliás, nesse exato momento, algumas dessas medidas já estão em planejamento, como, por exemplo, a possibilidade de compra de remédios genéricos, facilidade na importação, deixar, por exemplo, a administração mais enxuta, nesse caso, tendo uma digitalização maior aí dos processos, entre outras coisas. Então é bem provável que, um pouco depois de 2030, quem sabe a gente vê até mesmo uma queda nos preços dos seguros de saúde. Mas, até lá, é bem provável que quando a gente olhar 5 anos para trás, a gente vai ver que os preços continuam estando um pouco mais altos. Há pouquíssimo tempo atrás, agora mesmo, na verdade, os preços subiram aí em média 4%. Do ponto de vista do aluguel, tá aí outra coisa que tende a subir também. E é impossível tu diminuir o aumento dos preços dos aluguéis se tu ou não flexibilizar na construção de novas unidades, talvez limitar a imigração seria uma possibilidade, porque daí menos pessoas aqui, o aluguel tende a ficar mais barato. Ou também, é claro, um afrouxamento fiscal. Aqui na Suíça é muito raro, fora de centros urbanos, tu andar pela cidade e encontrar prédios de 5 andares. Na minha região aqui, por exemplo, que não é rural, é claro, mas é um pouco mais longe de uma cidade maior, eu acredito que não tenha nenhum prédio de 5 andares. Tudo deve parar nos 4 andares, mais ou menos. Ou seja, tem bastante margem para tu construir. E aqui vai mais uma previsão. Somado a isso, o grande fluxo de imigrantes milionários vindo para a Suíça provavelmente vai fazer com que casas na beira de lagos, como por exemplo em Lugano, ou em Lausanne, em Vaud, assim como casas em montanha, nesses lugares um pouco mais altos e retirados, eu acredito que elas tendem a subir um pouco mais que a média, porque no geral, eu tô supondo aqui, tá? Isso aqui eu tô tirando totalmente da minha cabeça. Imagino que esses milionários vão querer viver uma vida mais tranquila, não vão necessariamente querer morar do lado da estação de trem ou necessariamente dentro de um grande centro urbano como Zurique, se essas pessoas estão aposentadas e não trabalham mais ou vivem de renda. E é lógico que nem todos estão nessa situação, mas imagino que vários, sim. E essas pessoas provavelmente iriam priorizar esse tipo de moradia aí, mais voltadas para a qualidade de vida, digamos assim. E aí, falando de casas, nós vamos deixar de ver aquecedores de óleo e gás, e eu espero que a gente comece a ver ar-condicionado, porque aqui em Ticino, pelo menos no verão,
às vezes parece que eu tô no Brasil, porque é absurdamente quente e diferentemente do Brasil, aqui tu não tem um ar-condicionado instalado na parede, a menos que, sei lá, tu esteja no escritório ou algo assim. Mas por que isso é uma previsão, né? Porque existem algumas leis e regulamentações que precisam ser flexibilizadas para ser mais acessível tu ter um ar-condicionado. Porque justamente por conta dessas regulamentações, os aquecedores de óleo a gás estão sendo removidos, por questão de mudança climática e tal. E já que a gente está falando aqui de vida no dia a dia, uma das coisas que vai acontecer é que vai ter uma disponibilidade ainda maior de transporte público. E algo que com certeza vai ser resultante disso é o maior número de pessoas utilizando o transporte público, já que o tempo de viagem entre os destinos das pessoas vai diminuir. Eu acredito também que talvez até 2030 o preço dos planos aí, dos passes de trem diminua, inclusive dos tickets. O motivo pelo qual eu acredito nisso é que se tiver mais pessoas utilizando o transporte público, e essa inclusive é uma narrativa da própria SBB, que é a empresa de transportes aqui, o custo dos passes e dos tickets vão diminuir, porque o custo para tu operar o trem que está andando para frente e para trás é o mesmo. Claro, muda um pouquinho se tu tem um pouco mais de gente, mas o fato de tu ter o trem ali um pouco mais, não é lotado, mas de fato sendo usado, porque assim, eu já peguei vagão de trem que estava só eu. E se tu tem mais pessoas utilizando o transporte público, esse custo fica mais diluído. E aí uma terceira coisa, uma terceira previsão que eu acredito que vai ser resultado disso, é que tu vai ter uma diminuição no tráfego, ou seja, as pessoas dirigindo seus próprios carros ou motos. Se bem que não tem muita moto aqui, tá? Não como, por exemplo, no Brasil. E aí, se tu é um frontalheiro e morando na Itália e vindo trabalhar em Lugano e todo dia tu pega sei lá quantas horas de trânsito para ir e voltar, tu pode ser que tu fique muito feliz com isso. E uma das previsões que eu mais espero estar certa é que até 2030 a gente vai ver um começo ali, uma movimentação, talvez até mesmo o planejamento para uma construção de uma nova usina nuclear. Eu não acredito, é claro, que em 2030 a gente vai ter uma nova usina nuclear sendo construída, muito menos construída. Contudo, desde 2018, quando a Suíça proibiu a construção de novas usinas nucleares, diversas propostas e projetos têm sido desenvolvidos e encaminhados para que isso fosse alterado. E é justamente nisso que eu acredito, que até 2030 esse banimento vai ter caído e talvez que algum projeto aí de nova usina, ou até mesmo aquela usina que foi desligada, seja religada ou que tenha algum novo projeto a caminho. E na verdade até existem algumas coisas aí já acontecendo nessa linha. Em 2024, em agosto, foi criada a proposta para justamente acabar com esse banimento. E agora, em agosto desse ano, o governo escreveu um rascunho de lei para acabar propriamente com o banimento. E por fim, mas muito interessante, é que a Suíça terá notas novas, e eu quero dizer cédulas de dinheiro. Novos designs foram propostos, tu pode dar uma olhada neles aqui, e as pessoas aqui da Suíça, inclusive quem não é cidadão suíço, mas quem é residente aqui, pôde votar para escolher qual é o novo design que vai ser utilizado. Me diz tu aqui nos comentários em qual tu votaria se tu pudesse votar, vamos ver se tu vai escolher os mesmos que eu. Mas e tu? Quais previsões tu concorda e discorda? Deixa aqui nos comentários, me diga o porquê, eu vou gostar muito de saber a tua opinião. Eu espero que tenha gostado do vídeo, eu te vejo no próximo, valeu!